Olá, vamos a mais uma dúvida aqui sobre expressões numéricas que envolve operações com frações principalmente. Nós temos aqui, duas multiplicações. Você fala, multiplicação vem primeiro ou vem antes do que as operações de adição e de subtração, e é correto isso. Só que aqui nós temos parênteses indicando que primeiro eu vou ter que fazer o cálculo dessa operação aqui de soma ou subtração, dessa daqui também e desta, para depois multiplicar tudo. Tá ok? Bom, então como são expressões isoladas umas das outras, a gente pode resolver tudo paralelamente. Por exemplo, como resolver essa subtração que nós temos aqui, menos 3 sobre 3, menos 5 sobre 6. Bom, 3 sobre 3 eu até poderia simplificar aqui, dá 1, 3 dividido por 3 é 1. Mas eu vou já deixar dessa forma porque vai ser necessário calcular o MMC entre os denominadores. O MMC de 3 e de 6, e quem não se lembra como calcular, eu vou deixar indicado aí na descrição o link de uma aula em que eu falo sobre o MMC, tá? E das suas aplicações. Aqui é o MMC de 3 e de 6 é 6. Então eu posso escrever essa expressão toda com denominador igual a 6, tá certo? Tá aí, 6 sobre, tudo sobre 6, Então, 6 divide por 3 dá 2, multiplica por 3 dá 6, e tem um sinal de menos aqui que eu não posso esquecer. Ok? Tá aí, ó, 6 sobre 6 é 1, 3 sobre 3 também é 1. Quer dizer que eu não mudei o valor da fração, eu só mudei a sua representação. Coloquei isso tudo sobre o denominador 6. Agora, menos 5 sobre 6, como é que vai ficar quando o denominador for 6? Continua menos 5 sobre 6, logicamente. Tá? Porque 6, denominador, dividido por 6, aqui dá 1, multiplica por 5, continua 5. Perfeito? Então, essa primeira parte aqui a gente já vai finalizar. Menos 7 mais 1, você deve 7, tem 1, você deve 6. Também há, eu vou deixar disponível aí uma playlist que tem todos esses assuntos, operações com frações, operações com números inteiros, o MMC, o MDC e assim por diante. Tá? Menos 6. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer aqui. 3 quintos menos 1. Então, vamos colocar tudo sobre 5. Por que sobre 5? Porque o MMC de 5 e de 1, aqui é 1 quando não tem nada, é o próprio 5. 5 divide por 5 dá 1, multiplica por 3 dá 3. 5 por 1 dá 5, multiplica por 1 dá 5. 5 sobre 5 é a mesma coisa que 1. Tá? Então, eu também não mudei o valor aqui, só mudei a representação. E essa mudança é justamente para poder operar aqui, menos 6 sobre 6 com menos 5 sobre 6, quando os denominadores são iguais, eu faço o quê? Eu opero com os numeradores. Tá certo? Então, vai ficar tudo sobre 6 aqui. Tá? Aí você opera com os numeradores, como eu disse, menos 6 com menos 5. Dois sinais de menos numa adição algébrica, você vai ter deve 6 e deve 5, deve 11. Isso daqui vai dar menos 11 sextos. Poderia ter colocado o sinal também na frente da fração. Multiplicado por menos 6 e depois multiplicado por quanto? Aqui vai dar 3 quintos menos 5 quintos. Também mantém o denominador 5. 3 menos 5 vai dar menos 2. Perfeito? Esse menos 6 aqui é 6 sobre 1, menos 6 sobre 1. Multiplicação de fração, não precisa ter denominador tudo igual. Tá? Você vai multiplicar os de cima e vai multiplicar os de baixo. Então, menos 11 por menos 6 por menos 2. Depois, 6 vezes 1 vezes 5. Tá certo? Agora, aqui dá para a gente fazer, antes de multiplicar, uma simplificação. 6, sempre que você tiver um termo de cima, numa multiplicação de frações ou em frações simples. O de cima que possa dividir por um número que também dê para dividir o de baixo. Tanto o numerador como o denominador. Você divide. Perceba que aqui eu tenho menos 6 na parte de cima e tenho 6 na parte de baixo. Ambos são divisíveis pelo próprio 6. Então, eu divido aqui por 6, vai dar 1. E divido aqui por 6, também vai dar 1. Tá? Quer dizer, eu poderia até reescrever, isso não é obrigatório, mas reescrever a expressão. Eu tenho menos 11 sobre 1, ou simplesmente menos 11, tá? Multiplicado por menos 1, é o que ficou no lugar do menos 6, multiplicado por menos 2
quintos. Aqui eu não preciso pôr parênteses porque tem um traço de fração. Ok? Aí vai fazer o quê? Menos 11, que multiplica menos 1, menos com menos na multiplicação dá mais. Então, menos 11 por menos 1 dá mais 11, multiplica por menos 2 vai dar menos 22. E a parte de baixo aqui é tudo 1, né? Multiplica por 5, vai dar 5. Menos 22 sobre mais 5. Se você quiser, menos com mais na divisão também dá menos. Você pode escrever como menos 22 quintos. Tá ok? Espero ter sanado a dúvida e até o próximo vídeo.